Estudante especial, aluno especial, a gente ouve falar, né? Quem quer entrar no mestrado ou quem está no mestrado, ouve falar de umas pessoas que participam das disciplinas da pós sem ter entrado no mestrado, sem ter entrado no doutorado, mas muita gente não sabe para que serve, né, esse programa, se ele é fundamental para você, por exemplo, conseguir entrar num mestrado, num doutorado. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, para te ajudar aí a entender se faz sentido você prestar e qual a importância disso para você. Antes de mais nada, eu quero só me apresentar brevemente. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou sócia e mentora aqui na Dama Acadêmica, que é uma empresa de mentoria, de pesquisa e escrita acadêmica para quem está no seletivo, por exemplo, do mestrado e doutorado, ou para quem já está no mestrado e doutorado e está querendo qualificar, está querendo defender, né, entregar a sua dissertação, a sua tese, ou ainda também se a pessoa está querendo, por exemplo, publicar algum artigo, transformar a sua experiência profissional em alguma publicação aí acadêmica, sem precisar do título, sem precisar ir atrás de um mestrado, mas querer se inserir aí nessa vida acadêmica, a gente está aqui para te apoiar e te ajudar a seguir nessa jornada acadêmica que é sua, do seu jeito. Mas então, indo direto para o tema, a ideia é que eu quero então te explicar um pouquinho o que é esse estudante especial, aluno especial, né? É um vocabulário que depende da instituição a gente tem, né? Aluno ou estudante especial. Mas a ideia é que é isso, é alguém que vai se inscrever num seletivo aí, dependendo da instituição, ele é mais ou menos concorrido, e a pessoa vai assistir uma, duas disciplinas aí da pós-graduação como se fosse realmente aluno, não é ouvinte. É realmente uma pessoa que vai participar das atividades, vai entregar todas as tarefas, vai participar da discussão, ler, né, a leitura, que normalmente é bem robusta, e ao final normalmente vai fazer ou a prova ou vai entregar um artigo. Então é realmente como se fosse um aluno, só que especial, porque a pessoa ainda não entrou no mestrado, não entrou no doutorado. E por que as pessoas fazem isso, né? A gente tem dois perfis, digamos, de pessoas que participam desse tipo de programa. Tem a pessoa que está querendo entrar no mestrado e no doutorado e está querendo ou se aproximar desse orientador que está dando aula, se aproximar do programa para poder entender, por exemplo, a lógica de pesquisa do pessoal, entender o vocabulário, né, que o pessoal usa, então se aproximar desses textos, ter como se fosse um grupo de estudos obrigatório, então você se obriga, né, a ler esses textos, você se obriga a estudar o programa de uma maneira oficial. Mas a gente também tem aquela pessoa que não quer entrar na pós-graduação, que não quer necessariamente fazer uma pesquisa robusta de mestrado ou doutorado, mas a pessoa está atrás de conhecimento. A pessoa está atrás de estudo, ela quer se aventurar, ela quer se colocar em agendas que ela nunca teve contato. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é nutricionista, mas ele vira e mexe, vai para a Unicamp, se mete numa matéria de linguística, daí ele vai para uma matéria de medicina, e daí ele vai para uma outra matéria de educação física, porque ele é atleta. Então é muito interessante que tem gente que gosta de ir atrás dessas disciplinas para poder realmente se obrigar a fazer, então vai para o programa oficial, se torna aluno, estudante, né, especial, mas não necessariamente vai querer ir para um mestrado, vai querer ir para um doutorado. A pessoa está lá realmente para poder conhecer, se colocar num coletivo, né, de construção de conhecimento, que é isso que é a pós, né? A gente discute muitos textos. Então, é muito legal e interessante, né, ver que a gente tem dois perfis de pessoas. Claro, se você já não quer ir para o mestrado, não quer ir para o doutorado, e você está a fim de se aprofundar em algum conhecimento, você tem a opção da pós-graduação, né? Que isso é um clássico, né? Acaba sendo paga normalmente. Esse aluno especial, se você consegue ir para uma faculdade que é pública, você acaba tendo a oferta de um curso de graça para você, né? E ainda você consegue ter esse reconhecimento, você coloca no seu currículo que você fez esse programa oficialmente. Então é um jeito também de você dar um up aí na sua carreira, no seu currículo, sem se colocar numa pós, num programa fechado, robusto, né? Porque você pode ir fazendo disciplinas pontuais e se aprofundando em conhecimentos e conhecendo gente, sem se comprometer aí a um programa de pós. Mas eu quero focar aqui no porquê fazer em relação à pós-graduação, né? Se você está atrás de um mestrado, um doutorado, você se sente obrigado a fazer esse programa? Você precisa? É fundamental para você ir para esse programa de aluno especial? Então,
Seria interessante, claro, porque você consegue, como eu já falei, se aproximar do orientador, se aproximar do programa, entender a lógica de pesquisa, até conhecer os seus futuros colegas de orientação, né? Ver como é que é esse processo de orientação com tal pessoa, com tal pessoa. Então você consegue dar uma stalkeada aí, mais ou menos, no orientador, na orientadora, entender que tipo de pesquisa que a pessoa gosta. Mas, é claro, é difícil da gente entrar. Tem instituições, por exemplo, a USP, que oferecem sim este tipo de programa, mas em especial no direito, que é a minha área, é muito concorrido, porque o mestrado é muito concorrido lá. E é difícil você conseguir entrar numa matéria que normalmente a sala tem, sei lá, 30 pessoas e tem 2 vagas para aluno especial. Então é realmente muito difícil você conseguir entrar nessa vaga, né? Conseguir entrar nesse programa de aluno especial. Então vai depender muito da instituição. Então eu não quero te colocar essa pressão de que você tem que fazer isso, que isso é fundamental para sua candidatura. Se você conferir outros vídeos aqui do nosso canal, você percebe que a candidatura, o importante dessa candidatura no seletivo, não é o aluno especial, porque a gente nunca falou disso aqui. É a primeira vez que a gente fala sobre o aluno especial no canal. Por quê? Porque ele não é tão significante assim para a sua candidatura. Ele é legal, ele é interessante para você, é um jeito de você já ir até fazendo créditos, né, para ir adiantar um pouquinho o programa, porque eles validam, né, esses créditos depois. Mas o importante para sua candidatura é sim você pensar a estratégia por trás, né? Esse alinhamento com o orientador ou com o programa, né? Se você não presta exatamente com o orientador, vai depender do edital, tem que dar uma lida. Mas o importante é isso, é ver essa estratégia e construir um projeto muito, muito bom, bem alinhado aí a este orientador, a este programa. Então, esse aluno especial, esse programa, ele é mais um plus. Se você conseguir essa vaga, se você tiver esse tempo também, porque se você for prestar num ano que você está fazendo esse programa, você vai ter que lidar com essa matéria. Você não quer decepcionar esse orientador futuro, né? Que teoricamente é isso que você está lá para fazer, né? Para fazer esse contato. Então, cuidado para não largar a mão, né? Não deixar essa disciplina de lado. A ideia é que você se dedique, que você realmente consiga mostrar serviço aí, claro, sem se pressionar tanto, mas é interessante que você consiga participar, que você consiga realmente estar de corpo e alma, né? Nessa disciplina. Então, além dessa disciplina, você tem o seletivo, você tem prova oral, prova escrita, prova de línguas, projeto, enfim, várias fases aí de um seletivo que por si só já é muito difícil, né? Por si só já é muito complicado, tanto é que a gente ajuda o pessoal a fazer isso, porque realmente é complicado. Então, se você colocar mais uma camada de trabalho, que é o aluno especial, você realmente pode se prejudicar, você pode realmente se atolar de coisas para fazer, porque você não tem só isso, né? Você tem o seu trabalho, você tem sua vida, sua rotina. Então, é isso, assim, eu peço cuidado com essa questão do aluno especial. É um programa muito legal, muito interessante, que vale a pena você fazer, mas se você não conseguir a vaga, tá tudo bem, eu não quero te pressionar falando que você tem que fazer mais uma coisa aí nessa sua vida, nesse seu seletivo, mas também sempre tem a possibilidade de você ir fazer alguma disciplina como ouvinte. Claro, é de bom tom você mandar essa mensagem, esse e-mail pro professor, pra professora, perguntando se tudo bem você participar como ouvinte, ou aparecer no primeiro dia de aula falando, olha, não estou inscrita nessa matéria, mas gostaria muito de fazer como ouvinte, né? Tenho interesse por causa disso, disso, disso. Daí a pessoa vai te dar uma resposta, né? Às vezes educada falando que é melhor não, tem muita gente, ou às vezes falando, claro, fica à vontade. E daí você, claro, não vai participar tão ativamente das entregas, por exemplo, da avaliação, você não vai ter essa formalidade de ter os créditos computados ou ter algum certificadozinho, às vezes a instituição emite esse certificado para você, mas pelo menos você está lá, pelo menos você ganha esse espaço de fala, de ouvir, né, outras pessoas, de entender como que é a lógica da pós, para você poder fazer um seletivo já com essa mentalidade aí de como que vai ser esse seu futuro aí nos próximos 2, 3 anos, se for um mestrado. Então é isso sobre esse programa aí de estudante, aluno especial. Esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo antes de começar a falar sobre a minha experiência como aluna especial. Eu entrei na disciplina da Unicamp, no departamento de Política Científica e Tecnológica. Eu sou do direito, mas eu tô indo para uma área completamente diferente. E a ideia é que eu quero fazer uma série aí de vídeos, tanto sobre essa minha experiência como aluna especial, então mostrar um pouquinho até da Unicamp, né, que é bem gostoso esse campus, mas também explicar como que isso vai me ajudar na minha candidatura, porque eu estou me candidatando aqui publicamente, oficialmente, como uma futura doutoranda na Unicamp, neste departamento, por isso que eu
entrei nesse programa, né, de aluno especial. E é isso, eu espero que você me acompanhe, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a resolver algumas questões e te explicar um pouquinho, te dar um pouco de luz para entender esse programa de aluno especial. E a gente está aqui para você, caso você queira se aventurar aí nessa jornada acadêmica, seja produzindo um artigo, seja tentando entrar no mestrado ou querendo sair dele. Eu te vejo num próximo vídeo. Até logo!